Muito boa noite a todos que nos assistem pela CWB TV. Está no ar, em sua segunda edição, o programa Arcanos Celestes. Uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. No primeiro programa, falamos um pouco sobre a vida acadêmica do nobre sueco e sua extensa produção científica, bem como a influência de suas revelações sobre inúmeras personalidades famosas do mundo moderno e contemporâneo e o posterior surgimento de instituições filosóficas e religiosas para divulgá-las a cantos do mundo. Hoje, abordaremos mais especificamente questões pontuais de seus ensinamentos e, mais propriamente, falaremos sobre a conjunção do céu com o gênero humano, que está no capítulo 33 do livro O Céu e o Inferno, do autor. Para tanto, leremos um breve trecho desta obra que nos dará subsídios para adentrarmos nesta questão. Em cada homem há espíritos bons e espíritos maus. Pelos bons espíritos, o homem está em conjunções com o céu, e pelos maus espíritos, o homem está em conjunção com o inferno. Esses espíritos estão no mundo dos espíritos, que fica entre o céu e o inferno, mundo que se tratará particularmente mais tarde. Quando esses espíritos vêm para o homem, eles entram em toda a sua memória e, por conseguinte, em todo o seu pensamento. Os espíritos maus nas coisas de sua memória e de seu pensamento que são más, e os espíritos bons nas coisas que são boas. Os espíritos não sabem de forma alguma que eles estão no homem, mas, quando nele estão, creem que todas as coisas que pertencem à memória e ao pensamento do homem são deles. Eles também não podem ver o homem, porque as coisas que estão em nosso mundo solar não estão ao alcance de sua visão. O Senhor provê com o maior cuidado para que os espíritos não saibam que estão no homem, pois se o soubessem, eles falariam com ele, e então os espíritos maus fariam com que ele se perdesse. Esses maus espíritos, porque estão em conjunção com os infernos, nada mais desejam do que a perdição do homem, não somente quanto à alma, isto é, quanto à fé e ao amor, mas também quanto ao corpo. Não se dá ao mesmo quando eles não falam com o homem, porque então não sabem que o que eles pensam e o que falam entre si é do homem. Pois, ainda que seja do homem o que eles falam entre si, eles não creem que aquilo que estão pensando e falando lhes pertence, e cada um estima o que ama e ama o que lhe pertence. Assim, os espíritos são, por esse meio, levados a amar e a estimar o homem, apesar de não o saberem. Bem, inicialmente, Eduardo, já que vamos adentrar os pontos da doutrina, iniciaremos com esse programa, a série de estudos, né? Cabe a gente definir o que se entende através da nossa doutrina por o que é o mundo dos espíritos, como se dá a comunicação, por que os espíritos influem, enfim. Podíamos começar falando de como o Swedenborg revela para nós o que é o mundo dos espíritos, né? Certo. O mundo dos espíritos é um espaço intermediário e, ao mesmo tempo, um estado intermediário do homem antes de ele ir para o céu ou para o inferno. Ou seja, o homem, após a sua morte, adentra no mundo dos espíritos e ali ele passa um certo tempo até que é definida a sua conjunção entre o bem e a verdade para uma sociedade celeste, ou então entre o mal e a falsidade, e ele é encaminhado para uma sociedade infernal correspondente às suas afeições e os seus pensamentos que ele teve quando ele viveu nesse mundo. E é claro que mesmo numa sociedade infernal, um homem que viveu nesse mundo e que foi, digamos assim, produto de uma vivência de falcatruas, de enganações, de cumplicidades com o mal, né?
e de adulterações das coisas da sua vida, ou então de adulterações no seu próprio casamento, ele vai para uma sociedade correspondente a esses próprios males que ele desenvolveu e cultivou dentro de si. Então ali, por incrível que pareça, ele se sente bem. Ou seja, é um inferno bom, né? O inferno, na verdade, é a privação do desejo que a pessoa tem nesse mundo. Porque, por exemplo, se a pessoa viveu aqui e foi um assassino, ele lá não vai poder cometer esse mal, né? Então, a privação, o próprio mal que ele tanto deseja e ama fazer, constitui o próprio castigo no mundo infernal. É porque eu vejo que quando eu tento comentar sobre, tratando-se de uma doutrina cristã, e nós falamos de novidades, e ainda assim falamos de céu, inferno, as pessoas falam, poxa, mas isso não tem nada de novo, né? Mas tem, porque o conceito que se traz, que o Swedenborg traz de céu, de inferno e desse mundo dos espíritos, não tem nada de, posso dizer, de batido, de surrado. Ou seja, não tem aquela ideia como se aquela interpretação simples de que o homem será julgado, será ele jogado ao inferno. Não, é uma opção dele, né? Ou seja, pelo que dá para se entender nos escritos, ele fica com os seus, onde ele estiver melhor. Ou seja, para ele não está sendo nenhuma, não digo nenhuma privação, porque ele está sendo privado de algo, mas não está sendo nenhum sofrimento, tal como seria se ele tivesse num ambiente saudável, né? Bom para os outros, é isso? É porque, na verdade, ele ama aquele ambiente, né? E ele vai estar com pessoas semelhantes àquele amor que ele cultivou dentro de si mesmo. Certo. É como aqui, né? Bem, e pela leitura desse parágrafo, né, que você acabou de fazer, do livro em questão, fala-se de uma comunicação, a comunicação entre o céu e o inferno, e da comunicação, perdão, do céu e do inferno com o gênero humano. E claro que isso seria tema para vários programas, mas teria como a gente falasse um pouco, pelo menos para aclarar como que se dá essa comunicação, né? E ela se dá através do mundo dos espíritos, mas por que e como que ela se dá, né? Essa comunicação ela se dá desde o nascimento do homem, porque a própria manutenção da vida do homem depende dessa comunicação com o mundo espiritual, né? Ou seja, desde que o homem nasce, quando ele é criança, a criança, todo mundo conhece uma criança, sabe que uma criança tem uma inocência, né? Uhum. E essa inocência, na verdade, ela está externamente na criança, mas internamente, dentro daquela possibilidade de homem, ou seja, possibilidade de anjo e possibilidade de uma vida infernal, né? Existe uma série de cobiças, uma série de males de todos os gêneros que estão ali incubados e que elas não se manifestam porque ela é criança ainda, mas quando ela chega num estágio já adulto, racional, onde ela aprendeu com os pais, com os professores, com os mestres, que ela não deve roubar, que não deve matar, que não deve adulterar, que não deve cometer o falso testemunho, ou seja, os princípios básicos de qualquer sociedade saudável, né? E que, por sua vez, são baseados nos princípios das religiões saudáveis também, né? Que são os 10, por exemplo, 10 mandamentos do Decálogo, né? Então, essa criança já recebeu uma informação na memória dela que essas coisas não devem ser feitas, né? E se depois, com o racional desenvolvido, ela passa a cometer tais males, então pode ser imputada uma culpa nela, mas nunca quando ela é criança, né? Porque ela ainda não tem racionalidade para compreender o que são aqueles males, né? Então, o que acontece? O homem, ele está em contato com, no mínimo, 2 espíritos maus e, no mínimo, 2 espíritos bons. Isso por quê? Porque isso dá a possibilidade do homem estar dentro do livre-arbítrio, né? E sabendo o que deve ser feito e sabendo o que deve ser evitado, ele proceder na sua vida com consciência e seguir exatamente o que a sua consciência manda. Então ele pode, digamos assim,
ser regenerado. Porque se ele não tivesse a possibilidade de errar, ele também não teria a possibilidade de ser regenerado. Eu sei. Né? Então ele não teria o livre-arbítrio. Para Deus seria muito fácil desenvolver um homem perfeito, né? Porque Deus é a perfeição. Né? Mas, no entanto, o maior desafio do ser humano é, tendo o livre-arbítrio, agir corretamente mesmo diante das tentações. E é o que nós vemos, né? Desde sempre, assim, dos antigos, dos filósofos, antes mesmo do advento do cristianismo, as pessoas em busca da superação, né? E transformá-los em virtudes. Mas você sabe que as pessoas perguntam sobre isso e falam, poxa, mas se Deus é perfeito, por que ele criou o homem perfeito? Não foi o caso, né? Mas as pessoas vivem comentando, não seria mais fácil? A resposta é não, né? Não seria mais fácil porque o mundo seria um mundo mecanizado, seria um homem sem o livre. Perfeito, não erra, porém sem liberdade nenhuma, né? Seria a mesma coisa que Deus fizesse, por exemplo, as árvores prontas, cheias de frutos, né? E que o homem não precisasse plantar, não precisasse cuidar, regar, né? Então é mais ou menos uma comparação semelhante, né? E nós lemos ali, né? Às vezes eu vejo pessoas de outros grupos comentam como que se dá essa influência do mundo espiritual no nosso. Ele fala que Swedenborg diz que os espíritos influem através da afeição, mas jamais através da memória e do pensamento, né? A gente podia falar um pouco sobre isso, só para aclarar? A possibilidade do livre-arbítrio, ela só é, digamos assim, mantida no homem enquanto que os espíritos não influenciam a sua memória e o seu pensamento. Ou seja, a influência que vem do céu através do bem e da verdade para o homem vem na sua afeição. E da mesma forma, a influência que vem do inferno através do mal e da falsidade vem através da afeição do homem. E através dessa afeição, se o pensamento do homem concorda com essa afeição, ela vai tender, a sua vida vai tender para um lado ou para o outro, né? Então, todos nós sabemos das oportunidades que se apresentam para nós, digamos assim, infringirmos as regras sociais ou as leis da nossa própria consciência, né? Uhum. E uma vez aparecida essa oportunidade, a afeição digamos assim, ela é influenciada pelo mundo espiritual. Mas se o racional do homem já está firmado no caráter, né, num caráter firme, num caráter justo e honesto, ele então diz não para essas influenciações do mundo espiritual negativo, no caso, e ele diz sim para as influenciações do mundo espiritual positivo, que são das sociedades celestes. E essas influências se dão através do mundo dos espíritos, porque nesse mundo intermediário entre o céu e o inferno, e que o homem vai logo depois que ele morre, ele ainda ali não está preparado. Os espíritos que habitam o mundo dos espíritos, eles ainda não estão definidos para qual sociedade vão, embora já por dentro eles estejam definidos, porque o interno deles ainda não foi aberto. Ou seja, eles estão ainda na fase dos seus externos, como viviam no mundo, no caso. E quando esses externos são adormecidos num segundo momento, eles passam a viver num estágio em que o seu pensamento é como se eles falassem. Uhum. Então você imagine, né? Se você não puder mais esconder os seus pensamentos. Então isso que é a verdadeira condenação ou absolvição do homem. Porque Deus não condena e não joga no inferno nenhuma pessoa. É a própria pessoa que se condena segundo as suas atitudes nesse mundo. Uhum. E a pessoa que, digamos assim, viveu numa forma correta nesse mundo, predominou dentro dela, na vida, das suas atitudes, das suas afeições, dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus atos nesse mundo, predominou o bem e a verdade,
mesmo que nesse mundo ela tenha cometido alguns erros, falhas e algumas atitudes insensatas, o Senhor sabe das fraquezas humanas, né? Então o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele vê principalmente o coração e a intenção da pessoa, né? E segundo essa intenção, essa pessoa vai ser absolvida porque a intenção dela é que vale, né? Predominou nela o bem e a verdade. Agora, se predominar o mal e a falsidade, aquele pouco que essa pessoa tenha externamente feito como boas ações na vida do corpo, na verdade essas ações serão comprovadamente ações externas e que muitas vezes a pessoa fez para adquirir lucro, para adquirir honras no mundo, né? Fama, e, no entanto, essas poucas ações vão ser tiradas dela, como é dito nos evangelhos: ao que tem será dado, e ao pouco que tem será tirado, né? É. E é interessante porque você falou sobre os espíritos e eu sempre me perguntei por que se atribuía essa sabedoria automática a eles, né? Como se as pessoas estavam na Terra e uma vez mortas, adentrando o mundo dos espíritos, as pessoas passassem a solicitar orientação, tudo como se isso fosse uma redenção automática, né? Como se os espíritos, uma vez saídos da Terra, se tornassem sábios. Ou seja, então, uma vez mortos, eles continuam sendo exatamente como são aqui, né? Não são pessoas que necessariamente são boas nem más, são espíritos, né? Que devem continuar seu caminho. Então, isso talvez essa seja também uma das razões de Swedenborg nunca nos orientar a buscar o contato com esses seres, né? Justamente por não sabermos de qual índole se trata. Mas você falou também sobre essa caridade falsa, não falsa, vamos dizer assim, uma caridade estéril. E ela fala que realmente você vê muitas vezes um altruísmo falido, né? Uma pessoa fazendo uma caridade, mas sem saber o porquê que ela está fazendo aquilo, né? O importante, eu acho que é a intenção, né? É o que será avaliado depois da nossa passagem, não é? Exatamente. A caridade verdadeira, o culto verdadeiro é o culto interno, né? Uhum. Ou seja, assim como a pessoa pensa e sente, ela deve agir nessa direção. Ela tem que ser coerente com os seus pensamentos e com as suas intenções internas, né? Uhum. Então, o que é a hipocrisia, né? A hipocrisia é uma pessoa que tem a falsidade e o mal internos, né? E simula uma santidade externa, né? Então, no mundo espiritual, essa santidade externa vai ser retirada e adormecida e vai aflorar essa imundície interna, como é dito dos sepulcros caiados, né? Naquela citação de Jesus Cristo também, né? E existe um outro tipo de pessoas que aí quase se encaixam a maioria das pessoas, que seriam semelhantes aos gentios da época de Jesus Cristo. Porque os hipócritas a gente já sabe e foi muito bem nomeado por Jesus Cristo como os escribas, né? E que faziam esse papel perfeitamente, embora nem todos fossem, né? Uhum. Como o caso Nicodemos, sempre vai haver exceções. Mas, agora voltando aos gentios, por exemplo, quando ele fala, né? Publicanos e meretrizes vos precederão no reino. Ou seja, não que Jesus Cristo esteja desculpando os publicanos e as meretrizes, né? Ou seja, não é correto você se prostituir, né? Mas como era um mal externo, esse mal externo, ele ainda era possível ser corrigido. Mas quando o mal é interno, ele é muito mais difícil de ser desenraizado, né? Então a pessoa muito dificilmente vai conseguir, porque ela já assumiu aquela auréola de santidade e de salvação externa e ela não quer perder mais
digamos que esse poder adquirido diante da sociedade, né? E, no entanto, o publicano, a meretriz, eles ainda estão no mal mais externo do que interno, né? Sendo que muitas vezes a pessoa é levada a se prostituir, mas sendo que as intenções interiores dela não concordam com aquele tipo de coisa, né? Entendo. Infelizmente, quando você se define como cristão, como seguidor da doutrina do Cristo, você muitas vezes é taxado de radical pelo seguinte, porque vários grupos afirmam até com veemência que se você não acredita no Cristo, se você não acredita na religião cristã, você está condenado, né? Ou seja, e os escritos trazem outra coisa, né? Outra visão, que não importa de fato a religião que você viva, e sim a maneira como você vive, né? Ou seja, tratando-se de uma doutrina cristã, isso é quase uma raridade, para não dizer uma exceção, né, nesse universo, não é verdade? Exatamente. Swedenborg fala muito de vários povos diferentes, por exemplo, fala muito bem dos muçulmanos, fala dos orientais, né? E diz que toda pessoa que nasce numa religião segundo a sua cultura e vive segundo essa religião, ele tem possibilidades perfeitas de se salvar, né? A salvação não é uma salvação localizada, onde você possa dizer Deus está aqui e Deus não está lá. Não é uma questão geográfica. Não, é uma questão interna, né? Tanto é que, por exemplo, se o muçulmano casa com 2 ou mais, até 4 mulheres, ele não peca segundo a sua religião. Mas o cristão peca, porque na religião cristã está taxativamente colocada essa questão. E o muçulmano não, ele tem essa prerrogativa, né? Então, o que acontece? Cada religião é colocada segundo a cultura onde ela nasce, né? E a própria divina providência do Senhor, ela cria uma religião acomodada de acordo com a cultura onde ela vai nascer, né? Eu me recordo isso que você falando, que tem uma passagem clássica da Divina Comédia de Dante, quando ele passeia com Virgílio pelo um dos ciclos do inferno, e ele questiona quem são aquelas pessoas, né? Isso. E Virgílio fala, até com o tom de sátira, não, esses estão aqui simplesmente porque nasceram antes do Cristo. Bom, mas e qual o pecado deles? Não, pecado nenhum, é só porque eles nasceram antes. Ou seja, é uma forma de sátira, né? Ou seja, o Senhor, em sua benevolência, não poderia fazer isso, né? São vários povos em vários pontos da Terra e ele não teria como condenar pessoas por não ter a possibilidade de conhecer. O que acontece são o que Jesus Cristo instituiu no período de sua vinda e o que a palavra instituiu no período do Velho Testamento são questões que não podem ser assim alteradas pelo homem, né? A não ser que isso seja da própria autoria do Senhor, ou seja, com autorização do mundo espiritual e autorização do Senhor mesmo, né? Como é o caso de Swedenborg. Então, o que acontece? Muitas heresias foram criadas, não só no cristianismo, em outras religiões também, e que alteraram os originais, né? Como, por exemplo, o fato de você julgar que uma criança que não foi batizada e morreu vai para o inferno, né? Sendo que uma criança nem sabe o que é batismo ainda, né? Ela ainda não optou, não tem o mínimo discernimento sobre essas questões, né? Então são questões que ainda darão muita argumentação para programas futuros, né? Porque, resumindo, religião é algo simples, né? E não também, né? Então, o que nós intentamos fazer com essa série de programa que se inicia é justamente isso, desmistificar que as obras de Swedenborg são complicadas, são volumosas, de fato, são extensas, mas não necessariamente complicadas, né? Não é fechada a um certo grupo
e nem é determinado nacionalidade, não, é algo que está aberto a todos. Bem, infelizmente o nosso tempo está se esgotando e gostaríamos de agradecer a audiência de todo mundo, né? E nos colocarmos à disposição para responder eventuais perguntas. As perguntas podem ser encaminhadas para o seguinte e-mail: arcanocelestes@gmail.com, arcanocelestes@gmail.com. Queria desejar uma boa noite a todos e dizer que na terça-feira que vem estaremos de volta no mesmo horário. Eduardo? Uma boa noite a todos e será um prazer ter vocês todas as terças-feiras à noite, às 19 horas, no mesmo horário, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.